O crime que chocou o Hospital das Clínicas e todo o Brasil. A doença do ciúme doentio e possessivo é muito difícil de ser curada, porque muita gente já nasce com este mal terrível e insuportável dentro dela ou dele. E aonde ele ou ela está, o clima fica diferente e pesadíssimo, porque é um tal de ficar desconfiado, olhando para os lados e para o outro, para ver se tem alguém olhando para a mulher dele, ou ela também olhando para ver se tem alguém olhando para o marido dela, ou se vice-versa, está olhando para alguém. O marido ou o namorado tem até que andar de olhos fechados, e ela também. Muito só porque ele ou ela namora, casou ou vive junto, já acham que é dono ou é a dona da outra pessoa. E na verdade não é. Ninguém é dono de ninguém, de nada, nem de si mesmo. Morreu, fechou os olhos, acabou-se o dono. Dono é Deus, o nosso Criador. Tem gente que o ciúme doentio, possessivo e demoníaco é tanto que ele ou ela acha que aquela pessoa nasceu exclusivamente para ele ou para ela. E se não viver com ele ou com ela, não vai viver com mais ninguém. E o casal vive numa prisão total, numa vida de cárcere privado e de forte ameaça, que não tem liberdade para nada, nem um e nem o outro. Até para ir visitar um pai, uma mãe ou um parente qualquer, só vai se ele for, ou se ela for. Tem que ir sempre os dois juntos, e por aí vai. E se caso ele for sozinho, ou ela ir sozinha, o telefone não para de tocar 1 minuto. E é aquele saco. Gente assim vive continuadamente desconfiada, morrendo aos poucos, sofrendo antecipada. Não tem paz de espírito e nem Deus no coração. Porque o Deus dele ou dela é a pessoa que ele ou ela convive. Que até as músicas que ouvem ou escutam são apegadas a pessoas dizendo assim: eu sou o cara, você é a minha paixão, é o amor da minha vida, eu não vivo sem você, você pra mim é tudo, sem você eu morro, eu me mato, eu te amo, eu te adoro, e por aí vai. É aquela choradeira, e às vezes é tudo falsidade, ou ciúme doentio, possessivo e demoníaco. Vive o tempo todo idolatrando, adorando um ao outro, como se fosse um Deus. Muitos vivem mais apegados à pessoa que ele ou ela vive ou namora do que a Deus, e termina fazendo desgraça, destruindo a sua própria vida e a dos outros também por qualquer coisa ou motivo. Ciúme doentio possessivo é uma doença esmagadora. Quem tem esta doença não vive bem. Naturalmente, muitas das vezes, as pessoas não sabem que tem esta doença porque acham-se normal e não têm vergonha de seres assim. Vive sempre nervosa, nervoso, atacado, mal-humorada, desconfiada, cheia de ódio, raiva, rancor, cara feia, virada, cobrança, que no futuro causa várias doenças e problemas de coração, envelhecimento mais rápido e morre mais cedo. Alguns já morrem até antes do tempo mesmo, ou saem brigando e matando todo mundo. Se vai até para a igreja, ou numa festa qualquer, ou outros eventos mais, ele ou ela fica naquele garra-garra, grudado um ao outro, o tempo todo, mostrando que ele é o dono dela e que ela é a dona dele. Se vai para a academia, é a mesma coisa. E só faz ginástica ou exercícios se os dois estiverem juntos, para ninguém olhar ou mexer. Até as roupas que veste é vigiado. Alguns só falta entrar nos banheiros das mulheres
para vigiar a mulher dele para ninguém olhar, que é de deixar a companheira constrangida e envergonhada diante do povo. Muito. O ciúme e a desconfiança é tanto que só vivem vasculhando o celular, o WhatsApp, o Facebook e outros delas, ou elas o dele, cheirando as roupas, o carro, para ver se tem alguma coisa irregular, já caçando briga. E se é casado ou não, tem que andar com as alianças nos dedos, que é para mostrar que tem dono. E no perfil dele ou dela, do WhatsApp, Facebook e outros mais, tem que ter a foto dela junto com ele, ou dele junto com ela, para ninguém mexer, e nem vir com conversinha. E é aquele tal de homem frouxo, mole, e de mulher mole, e de um querer dominar o outro, que só Deus para ter misericórdia. E as amizades dele ou dela, das redes sociais, ficam confusas. Não sabe se estão conversando com ele ou com ela. É horror. É muito chato e ruim viver esta vida de sufoco, prisão, ameaça e cobrança. Às vezes, é melhor viver só do que mal acompanhado ou viver assim. Tem coisa que é íntimo, e é de homem para homem, de mulher para mulher. E isto é independente de crença, fé e de religião, e de ser casado ou não. Tem coisa também que é tão íntimo, que é somente a pessoa e Deus, e mais ninguém. Por isso que só a Deus que devemos confessar os nossos pecados, e não ao homem. Também tem coisa que é só na privacidade, é para adultos e não para crianças. Por isso que o certo mesmo é cada um ter o seu celular ou a sua liberdade. Celular de adulto não é para estar nas mãos de crianças. A verdade é, quem procura acha o que não quer. E nem todas as pessoas estão preparadas para ver certas coisas. E ignora tudo que possa imaginar. Se o casal é moderno, para frente, atualizado, cabeça feita, que tem a mente aberta, sabe muito bem separar as coisas, conversar e se entender. Mas se o casal for daqueles antigos, grossos, preconceituosos, de mente fechada, desatualizados, ciumentos, doentios, possessivos, aí está feito a confusão. O celular não pode nem tocar ou chamar, que ele ou ela já sai correndo depressa para atender, sem a permissão do outro. E isto é um mau costume muito grande. E se o outro reclama, já acha que está escondendo alguma coisa dele ou dela. Às vezes, já vai com aquela mente negativa, na má intenção, querendo ver quem é quem para começar a brigar. E conforme dá até morte. E depois ainda diz que matou por amor. Eu digo, quem ama, protege, não mata ninguém. Ele ou ela se conforma com a situação, pede perdão, perdoa. Se não quer, se separa, mas não deseja a morte mesmo que estejam separados. Continua na boa, na amizade, sem maldade e sem perturbar. Deixa o outro à vontade e cada um vai para o seu lado, seguindo a sua vida. A vida é Deus que nos deu e dá, e é para todos. Eu mesmo já tive algumas convivências e namoradas. Não deu certo, foi cada um para o seu lado. E as nossas amizades continuam a mesma coisa. E nunca desejei a morte de nenhuma delas. Porém, não quero este mal para mim. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, a não ser a caso de guerra contra o mal, de defesa pessoal, daquelas situações difíceis. Se não matar, morre. Assim como eu e você queremos viver a vida que Deus nos deu, os outros também querem viver e têm direito. Defeito
erro, falha. Todos nós temos, perfeito é só Deus, o nosso Criador. Só que muitos vê defeito em todo mundo, mas não vê nele ou nela. No passado, o ciumento doentio, possessivo, dominante, atrasado, parado no tempo, gostava muito era de vasculhar as cartas, as bolsas, o carro. Hoje já é mais o celular, as redes sociais, vendo algumas mensagens, os contatos do marido ou da mulher, caçando briga, confusão e separação. Porque, na verdade, os homens, naturalmente, têm as suas brincadeiras uns com os outros, e as mulheres também têm, nas suas privacidades, e é de todas as idades. Assim é a nossa vida do dia a dia, no serviço e em qualquer outro lugar. E isto tudo vai servindo de terapia. Quem anda brincando, caçoando, alegre, sorridente, tem a vida mais longa. E é natural que até os animais também brincam. Mas tem gente que é tão ignorante, fechado, atrasado, parado no tempo, que leva tudo a sério, de dar até briga e morte. Às vezes, o casal parece até uma múmia, mal-humorado, atrasado, desatualizado, grosso, ignorante, tem a mente fechada, vergonha de brincar, cariciar um ao outro, e não estão preparados para ver certas coisas. Aí já começa aquela confusão. E na realidade não existe mais nada escondido. As coisas estão aí, ao vivo, e a cores, em todo lugar, para quem quiser ver. Está no celular, TV a cabo, assinatura, na internet e outros mais. Mas, às vezes, o casal é tão antigo, atrasado, preconceituoso, ciumento, doentio, ou cheio de religiosidade, que ignora tudo que possa imaginar. E não tem aquele bom carinho ou carícia, um com o outro, para ficar mais aceso, animado, o clima, e não precisar de tanto se esforçar e tomar remédio, principalmente o homem que precisa se aquecer e se animar. Aí fica difícil, por causa da ignorância, do preconceito, do machismo, do atraso de vida, e conforme a situação, a religiosidade e a idade, a coisa não vai mesmo, nem no tranco, não sobe nem com guindaste, e nem com uma boa garrafada. Tem gente, o casal, que é de dar nojo, de tanta frescura, machismo, crendice, religiosidade, que não sabe nem o que é viver, nem o que é comunicação, WhatsApp. E a mulher não tem com medo do marido, e o marido não tem com medo da mulher. E por aí vai, um prendendo e controlando a vida do outro o tempo todo. É um horror. É brigando por qualquer coisa que vê anormal ou diferente no celular, no computador, na televisão e outros mais, e não sabem separarem as coisas. Alguns presos por doutrina, tortura religiosa, ou ao celibatarismo, não pode isso, não pode aquilo, nada pode, tudo é pecado, maldição do diabo, e por aí vai. E o casal não vive a vida. Aí se o homem gosta, tem que ver ou fazer tudo escondido dela. E se ela gosta, tem que ver e fazer tudo escondido dele. E não pode falar nada para ela, ou ela para ele, que já dá confusão, ou já fica desconfiado. E o casal assim vive reprimido, preso, não tem diálogo. Tem casal que briga até assistindo televisão, ou no computador, no celular, na internet, porque o marido viu uma mulher bonita e admirou, ou porque a mulher viu um homem bonito e admirou. E por aí vai, a ignorância continuada. E é onde há várias separações. E hoje está tudo mudado, moderno, informatizado, atualizado, mas muitos são atrasados, agressivos,
ciumento, possessivo, doentio, e que vive ainda na idade da pedra, no cúmulo da ignorância. Eu imagino que foi o que aconteceu com o caso do marido que matou a mulher covardemente depois do almoço dela no trabalho aqui no Hospital das Clínicas, com várias facadas, só porque ele deu buquês de flores para ela no dia dos namorados. Ela recebeu, mas não queria voltar mais para ele. Então, ele achou que ela tinha que ser dele e de mais ninguém. Tinha que viver com ele na marra, mesmo não querendo ou não dando certo. Às vezes, por não mais aguentar tanto sofrimento, então ela não aceitou voltar mais para ele. Aí ele ficou irado, fora de si, dominado por esta doença do ciúme doentio, possessivo e demoníaco. Matou a jovem mulher, mãe de família. Agora como vai ficar a vida das crianças que só dormia com ela e a vida da família dela? O cara perdeu a cabeça, fez a desgraça que fez e agora a mulher está morta e ele preso na cadeia. Lá na cadeia, conforme a ira dos presos, ele pode servir até de mãezinha, mocinha e de mulher para os presos. Agora eu digo, não ficou pior? E ainda vai ficar com esta culpa por toda a vida. Será castigado pelos homens e por Deus na eternidade, assim como ele e muitos outros assassinos por este mundo afora, como a morte da menina Vitória, da Isabela que foi jogada pela janela do apartamento, a filha que mandou matar os pais, o jornalista, o artista que matou a mulher e de muitos outros casos mais neste mundo. Agora eu digo, como fica a vida desses assassinos diante de Deus, o nosso Criador? Muito consegue até fugir, se esconder da injustiça dos homens, mas de Deus ninguém escapa e não tem como mentir. Deus conhece cada um de nós mais do que nós mesmos nos conhecemos. O homem engana, o homem é a si mesmo, mas a Deus ninguém engana. O mandamento de Deus é: amais a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, e uns aos outros como a si mesmo, e não matar. Mas alguns matam por prazer, como os assaltantes, ladrões, bandidos, terroristas, radicais, ciumento doentio, possessivos e outros mais. Matam sem piedade e acham tudo isto normal. Mas no dia da colheita, das escolhas, dos trigos, dos joios, todos eles haverão com Deus no juízo final. Relatos Pedro Sena, Estúdio Pescador.